Boa noite, é terça-feira e como tem sido habitual, às 21 nós temos o programa MBC Business. Hoje recebemos o economista Clésio Foia, economista sénior da Fundec, que é a Fundação para a Competitividade Empresarial. Vai nos falar da gênese desta organização, da visão empresarial e das perspectivas para o futuro. Clésio Foia, seja bem-vindo ao MBC Business. Bem, boa noite, Sheila. Saudar também aos telespectadores do MBC Business. Portanto, boa noite também a todos os telespectadores que nos acompanham dos meios convencionais, mas também das diversas plataformas digitais que nos facultam a conexão do MBC com o mundo, não é? Muito bem, Clésio, para começar, fale-nos da Fundec. Quais são as lacunas que esta organização pretende preencher no ecossistema nacional econômico? Bem, Sheila, a questão que me faz é tanto quanto interessante, não é? E eu acho que vou aproveitar também o espaço do MBC Business para, se calhar, desmistificar para quem ainda não percebeu qual é que é o escopo da Fundec, não é? Que é a Fundação para a Competitividade Empresarial. Nós somos uma fundação que visa apoiar o setor privado, mas também estabelecer reformas para o setor público, portanto, o governo, para a melhoria e inovação do ambiente de negócios. Quer isto significar o seguinte: nós, primeiramente, trazemos aqui instrumentos, métricas, não é? Que é um evento, digamos, pioneiro cá em Moçambique, porque tu não tinhas em Moçambique uma organização que trouxesse métricas que conduzissem à tomada de decisão com base em evidência empírica, não é? O que isso quer dizer? Nós antes podíamos até reformar, podíamos até estabelecer novos regulamentos por parte do próprio governo, regulamentos que têm que ver com o setor empresarial. Os parceiros de cooperação e desenvolvimento poderiam criar programas, não é, de desenvolvimento ao tecido empresarial. Os próprios fazedores da economia, portanto o setor privado, que é o tecido empresarial, por vezes também tomavam decisões com base em senso comum e evidências do passado, sem que tenhássemos aqui um instrumento, não é, que nos permitisse tomar decisão com base em evidência empírica. Este é um instrumento quantitativo, são métricas, não é? Nós, muito recentemente, estou a falar de dia 8 de maio, lançamos o Índice de Competitividade Empresarial, o ICEM, de Moçambique, portanto, que é uma métrica que visa medir o pulsar daquilo que é a dinâmica e competitividade do setor empresarial, tanto para entender quais são as dinâmicas desde o nível de produtividade, não é? E eu posso dizer o seguinte, que as nossas métricas, elas têm aqui por base metodológicas dados oficiais. Nós não estamos a inventar nenhum dado, nós vamos buscar os dados por fontes credíveis, sob o ponto de vista de produção de estatísticas em Moçambique, no nosso país, e depois nós fazemos uma compilação com base aqui em ferramentas, instrumentos econométricos, mas aqui orientados para o segmento empresarial. E através desse índice de competitividade empresarial, permita-me dizer, Sheila, nós aqui aferimos grandes nós de estrangulamento, ou seja, grandes desafios. Estamos a falar de setores como a agricultura, que é a base de desenvolvimento do nosso país, segundo aquilo que é a primeira Constituição da Primeira República, não é? Que nós temos aqui o fator de produtividade por cada trabalhador, ou seja, a produtividade por trabalhador, é cerca de 8.000 meticais por semestre. Estamos a dizer de cada trabalhador que está afeto no ramo da agricultura, em 6 meses apenas produz 8.000 meticais. Repara que este dado é suficientemente, digamos assim, cabível para podermos começar a fazer reformas para o setor agrário, para tomar decisão. Por que é que nós escolhemos ou elegemos a agricultura como base de desenvolvimento, mas esta mesma agricultura tem níveis de produtividade aqui, digamos assim, muito fracos, sobretudo quando fizemos um benchmarking, que é para fazer a comparação ao nível regional. Temos aqui Moçambique com um nível de produtividade aqui, digamos assim, relativamente mais fraco, não é? E a partir destas métricas, destes números, nós podemos aqui começar a estabelecer reformas, não é? Porque nós não nos limitamos apenas
em lançar dados, em lançar números. Nós depois fazemos aqui o desmachar disto, não é? Portanto, vamos ao detalhe para perceber quais são os desafios, não é? Cada desafio setorial, estamos a falar da agricultura, mas podemos falar da indústria transformadora, que aliás, segundo a própria Constituição da República, é o fator impulsionador e dinamizador da nossa economia, não é? E este fator impulsionador e dinamizador, a quantas é que anda? Nós fomos medir e fomos aferir de que neste ramo em específico, não é? Cada trabalhador, em termos de produtividade, apenas produz qualquer coisa como 1.700 meticais por semestre. Estes são valores, digamos, muito fracos, não é? E depois, quando fala-se de indústria, fala-se de competências, não é? Porque é transformação. E quando fala-se de transformação, temos de ter aqui qualidade sob o ponto de vista dos recursos lá empregos. Estamos a falar de capital humano, estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de mercados. Portanto, estamos a falar daqui de uma simbiose de fatores que podem impulsionar e dinamizar a nossa economia. Porém, estamos também com níveis relativamente baixos, não é? E isto, eu só para trazer exemplos, falei da agricultura, mas também da indústria, podia falar, desmanchando todos os 8 setores que nós avaliamos de forma profunda, não é? Conduz essa avaliação à tomada de decisão, desde os atores, portanto, o próprio governo, não é? Como é que o governo pode acelerar as reformas de modo a criar um bom ambiente de negócio, pode ser. Desculpa cortar-lhe. Eu queria que definisse aqui de forma geral quais seriam os desafios da competitividade empresarial em Moçambique. Depois é que vamos para as soluções. Bem, sob o ponto de vista dos desafios, Sheila, permita-me dizer de que os desafios de competitividade estão intrinsecamente ligados à produtividade. Nós temos aqui faltas do ambiente regulatório estimulador das atividades empresariais, tanto produtivas sobretudo, mas também, sob o ponto de vista daquilo que tem a ver com nossas alternativas e mecanismos de acesso ao financiamento, ainda continua a ser um nó de estrangulamento para as atividades empresariais, só para percebermos. Tu tens aqui as pequenas e médias empresas, são os motores de transformação, os protagonistas da produção, mas se tu fores a ver, estas pequenas e médias empresas enfrentam um grande nível de seletividade para o acesso ao financiamento, não é? E isto constitui um nó de estrangulamento, mesmo a nível de taxas de juros, não é? Nós tivemos agora a política monetária do Banco Central, são políticas que, digamos assim, têm uma perfeita conformidade com a conservação do metical, portanto, a preservação de níveis de preços relativamente mais baixos, controle da inflação, mas que também entra em antagonia, não é, com a promoção do crescimento econômico, porque se tu entras com uma política monetária restritiva, portanto, conservando aqui portanto, as reservas ou conservando aquilo que é a capacidade de intermediação financeira que os bancos comerciais têm, aumentando os coeficientes de reservas obrigatórias denominado em passivos em moeda nacional, conforme aconteceu agora, tu estás a criar um contexto, um cenário em que os bancos, não é, pegam a parte do valor que têm, entregam ao Banco Central, portanto os 39%, e restando apenas 61%, não é, para poder fazer intermediação financeira. O que é que o banco vai fazer? O banco vai começar a ser seletivo. E quando há este aumento de seletividade, estamos a dizer de que menos potenciais empresários, menos potenciais investidores vão ter acesso a recursos para poder investir na produtividade. Mas também uma outra coisa, se calhar, extremamente relevante, estrutural, é o desfazamento, o gap, não é, em que os nossos currículos em competência, a nossa formação, o nosso currículo, não é, é extremamente desfasado com aquilo que é a necessidade atual do mercado, não é? Ou seja, estamos a formar pessoas que não respondem àquilo que é a necessidade do mercado, não satisfazem aquelas são as necessidades do nosso próprio mercado. Então, estamos a ter jovens massivamente a serem formados. Nós vemos e assistimos cerimônias de graduações, tanto em vários níveis de formação, técnico, superior, até em formações intensivas, mas que não tem aqui a aplicação deste conhecimento de forma efetiva, ou seja, não há o campo pragmático destes formandos não tem aqui, digamos assim, a conformidade com aquilo que é a necessidade do mercado. E como é que a Fundec pretende contribuir para a criação de um setor privado mais forte, que possa responder a esses desafios?
Bem, primeira solução são as métricas, né? Se calhar eu só falei do índice de competitividade empresarial, que é o ICEM, mas eu podia falar do rating empresarial financeiro, não é? E também temos uma métrica orientada aos jovens. Eu acho que esta tem mais com a sensibilidade juvenil, que é o índice de emprego e produtividade, que a Fundec vai lançar, que vai ser uma métrica que vai nos permitir aferir em que estágio nós estamos naquilo que tem a ver com acesso ao emprego, não é? Mas também vamos trazer os desafios e, sobretudo, soluções e recomendações, não é? Porque esta é que é a relevância do espaço que a Fundec vem ocupar aqui na sociedade, portanto, a lacuna que vem aqui colmatar é para trazer aqui métricas que conduzem a tomar a decisão com base em evidência empírica, não é? Se nós já sabemos que nós temos problema de abastecimento de água em tantos litros naquela zona, não é? Então este conhecimento já nos permite solucionar este problema, porque já sabemos qual é a nossa necessidade para poder aqui responder aos desafios que nos são impostos, não é? Então, a partir daí, com estas métricas, vem aqui a corrigir para melhores reformas, como tomar a decisão, mais uma vez, em base em evidência empírica, mas também para o setor privado poder saber onde é que está, o que é que está a falhar e como pode melhorar. E depois temos aqui uma métrica que antigamente o Banco Mundial é quem fazia, quem compilava, portanto, o Doing Business Moçambique. Nós agora vamos trazer índice de melhoria de ambiente de negócios, que é uma métrica anual. Mas também temos em carteira estudos, não é? Como pode acompanhar aqui a Sheila, muito recentemente, nós trouxemos um estudo de forma aqui pioneira em Moçambique sobre a escassez de combustíveis. Qual é que era aqui o problema central por detrás da escassez de combustível, em que constatamos que a escassez de divisas, não é? Faziam aqui, digamos assim, parte significativa, contribuiu com mais de 85% para a escassez estrutural de combustível que se verificou. Mas não só, nós como Fundec fomos entidade única e também, permita-me dizer aqui com algum orgulho, não é, que nós conseguimos ter 85% da proposta de lei que nós lançamos para a Assembleia da República, para a Lei de Minas, não é? Portanto, que é a Lei de Minas que vai aqui, digamos assim, fazer uma transversalidade à Lei de Conteúdo Local, porque nós estávamos a dizer o seguinte, que Moçambique já não pode mais permitir exportar riqueza e importar pobreza ou desgraça, não é? A partir de então, todos os recursos minerais que são explorados em Moçambique devem ter a sua transformação cá em Moçambique, porque isso é transformador, é soberano, é isso que vem corrigir aquilo que são as nossas fases estruturais no nosso processo de crescimento, vai criar mais emprego. Tu tens aqui métricas do Banco Mundial que dizem de que anualmente Moçambique mete para o mercado de trabalho 500 mil jovens, potenciais jovens, não é? Mas apenas criamos 25 mil postos de trabalho, ou seja, um gap de 475 mil postos de trabalho. Isto é corrigido com a produção endógena, interna daqui do país. Então, nós estamos a dizer o seguinte, olha, fizemos aqui, pela iniciativa de Sua Excelência Presidente da República, não é? Fez aqui uma reflexão da própria, uma iniciativa de lei, assim é que é, para a Assembleia da República, e nós, como Fundec, ao tomar esse conhecimento que foi público, fizemos uma proposta, não é, de lei, não é? E esta proposta foi acolhida em 85% de tudo aquilo que nós achamos que devia lá constar na lei, e foi também por um marco histórico e transformador aprovado por unanimidade por todas as bancadas da Assembleia da República, não é? O que mostra que a Fundec também está comprometida, é stakeholder do país como um todo, não é? Em trazer esses estudos, não é? Porque esta é a nossa filantropia. Nós entregamos estudos, nós entregamos programas, nós entregamos propostas executivas de transformação estrutural daquilo que é o nosso ambiente de negócio, mas também a nossa economia. Mas não só. Permita-me só, Sheila, de forma sucinta, dizer que vamos também muito brevemente, e vamos ter o privilégio, o prazer de convidar a MBC Televisão para fazer a cobertura da conferência de imprensa de estudos que tem que ver com proposta executiva de lei de conteúdo local, que foi muito recentemente aprovada e promulgada pela Sua Excelência Presidente da República, mas também hoje em dia vamos acompanhar naquilo que é inovação. Hoje falamos de inteligência artificial, não é? Moçambique não é uma ilha no contexto global, das dinâmicas globais, e nós trouxemos aqui uma proposta de um estudo. Como é que a inteligência artificial vai aqui
permitir para maior expansão da competitividade empresarial. Então, são estes estudos que nós vamos lançar e se calhar daqui a 2 meses, não é? Se a memória não me atrasou, vamos lançar também competitividade de Moçambique dentro do contexto de integração regional, ou seja, vamos pegar todos os países da SADC, vamos fazer aqui um benchmark de métricas que vamos perceber como é que Moçambique pode atrair investimento, como é que Moçambique tem aqui, segundo o último relatório do Instituto Nacional de Estatística, 36 milhões de hectares de terra arável, só está a utilizar 18,8% desta mesma terra. Como é que o buer sul-africano, se me permite o termo, pode investir no campo de Moamba, não é? Mas será que Moçambique oferece aqui condições de atração para investimento do buer sul-africano em campo agrícola para produzirmos batata aqui em Moçambique, para produzirmos tomate, cebola? Então nós vamos trazer um estudo, não é? E essa responde à questão que a Sheila teria me colocado outrora, de como é que a Fundec pretende trazer soluções para esses desafios. Então, são esses estudos, são esses outputs que nós colocamos nas mãos dos que têm poder para decidir, daqueles que até precisam dessas informações, e o governo, permita-me aqui aproveitar as vossas câmaras para agradecer, porque têm sido bastante receptivos, não é, para aquilo que têm sido os nossos contributos. Muito bem, Clésio, falou aqui da necessidade de haver indústrias de transformação até dos recursos minerais. Acha que o país neste momento está em condições de criar essas indústrias, tendo em conta a questão do capital humano? Falou aqui da necessidade também de nós formarmos, ou o país formar, pessoas de acordo com as necessidades. No entanto, parece que ainda não estamos capacitados, sob o ponto de vista de formação, para responder à necessidade destas indústrias. Bem, há condições criadas, sendo assim, para se criar essas indústrias aqui no país? A partir do momento que nós existimos como nação, nós estamos com condições potenciais, repito, potenciais criadas. Eu não nasci economista, alguém formou. Então, e alguém formou e eu adquiri conhecimento e também alguém me deu uma oportunidade para aplicar, não é? A Sheila não nasceu jornalista, a Sheila também formou-se em jornalismo e alguém deu oportunidade para a Sheila também implementar o jornalismo. Então, se Moçambique achar que não está capacitado, então nós vamos aqui estar num sedentarismo daquilo que tem a ver com o processo produtivo. A nossa economia vai ser sedentária, vai andar em 2 velocidades, não é? O que é isso de economia de 2 velocidades? É que os grandes projetos da indústria extrativa, elas são bastante produtivas, bastante rentáveis, mobilizadoras de fluxos de capitais, portanto há grande investimento, é intensivo em capital, como se costuma dizer, não é? Portanto, mobilizam capital financeiro, capital de bens de equipamento, maquinaria, até know-how, knowledge, os melhores colaboradores do mundo afora estão aqui em Moçambique, mas para atender a necessidade da indústria extrativa, não é? Mas depois temos aqui outro lado da economia, não é? Que são os setores mais estratégicos para a nossa economia, que têm maior capacidade de integração, têm maior capacidade de gerar efeito em cascata, cadeia de valor. Estes estão a ser marginalizados. Falamos daqui dos rastros de produtividade para a agricultura, não é? Falamos de indústria, eu até dar exemplo, transporte, logística, comércio e serviço, não é? Se quiséssemos ser mais extensivos na análise. Então, é preciso, Moçambique já tem diploma, um dispositivo legal, não é? Que são as leis de conteúdo local, lei de minas, lei de petróleo e também do setor empresarial do Estado. Então, depois, a partir daí, então, nós colocamos naquilo que foi a nossa proposta, muito bem acolhida, passo aqui a repetição, pela Assembleia da República, é que para o free carry, tanto que é, digamos assim, aquilo que o Estado recebe, não é? Por ser detentor, porque o Estado, aqui em Moçambique, a terra, os recursos, todos pertencem do Estado. Para aquilo que é o free carry, portanto, que é a percentagem que o Estado tem sobre o próprio recurso, o Estado vinha aqui com uma proposta de 30%, nós pedimos que não, era melhor que fosse 15%. Os 85% ficando, portanto, à mercê do capital do investimento, seja ele estrangeiro ou nacional. Então, isso é uma proposta não desencorajadora para o próprio investidor, porque já imaginou se está a investir 100 meticais, logo 30 meticais ficam para o Estado. E eu só tenho direito a 70 meticais, mas os 100 meticais, entretanto, saíram da minha carteira de investimento. Então, isto já não pegava bem, mas pelo menos quando tem 85 meticais para se discutir, não é? Portanto, na parcela do setor privado, isso já é estimulador. Agora,
Uma outra coisa que nós dissemos é a transferência do conhecimento obrigatório. É aí onde se cria as condições. Moçambique, naturalmente, hoje não tem condições, mas Moçambique tem o quê? Um atrativo. A isca de atração são os recursos minerais que estão lá. Então, estes mesmos investidores vêm com maquinaria. Os recursos naturais mobilizam os chineses, não é? Vem cá, nós vimos aqui a diplomacia econômica feita pelo Sua Excelência Presidente da República com a missão que fez para a China, mas nós também, como Fundec, muito recentemente, na semana passada, tivemos na Embaixada da China com a Sua Excelência Yuan Shen, que tivemos aqui trocas de experiência, sinergia e até visão. Então, nós estamos a dizer o seguinte, o investidor vem com bens de capital, equipamento, portanto, vem aqui com tecnologia, coloca em Moçambique, não é? Vem pelos primeiros 3 anos, tem que pelo menos ter 70% da mão de obra local. Então, esses depois de 70%, a partir do terceiro até o 5º ano, portanto, do ano 3 até o ano 5, tem que ter até pelo menos 90%. Do ano 5 até o ano 7, tem que ter até 95%. De moçambicanos. Então, neste todo processo de 7 anos, já é suficientemente para que haja aqui transferência de tecnologia, capacitação e também detemos aquilo que é a exploração dos próprios recursos. Aí nós começamos a participar como players, não é? Como pessoas, agentes ativos naquilo que são os nossos próprios recursos. Então, são esses deliveries que a Fundec tem dado e nós queremos crer e temos propostas executivas, não é? Conforme eu disse, vamos aqui convidar com bastante interesse e privilégio e prazer também a MBC para fazer a cobertura dessa conferência de imprensa dos nossos deliveries, do ponto de vista de conteúdo local, mas também de inteligência artificial. Uma das reclamações das empresas locais é a falta de inclusão nos grandes projetos. O que é que a aprovação desta lei de conteúdo local vai trazer de novo, de acordo com a visão da Fundec? Bem, esta lei de conteúdo local, como muitos podem até, se calhar, interpretar, mas a Fundec até aproveita mais uma vez as câmaras para desmistificar, é que esta lei é benéfica até para o investidor, mas também para o país. E eu trazia esse benefício em 2 vertentes. Para o investidor, o benefício maior é a previsibilidade regulatória. Ele já sabe que, olha, eu vou investir em Moçambique, eu tenho que enfrentar este ambiente regulatório. Este ambiente é previsível. E isso traz o quê? A confiança, que é o elemento primordial quando se fala de investimento, não é? Porque eu posso ter dinheiro, mas se eu não confio, não vou colocar dinheiro. Se eu não tenho a capacidade de previsibilidade do ambiente regulatório, hoje a estrutura, portanto, regulatória é esta, amanhã muda, então isto não vai, de certa forma, aqui, ou de forma nenhuma, fazer aquilo que é a atração do investidor. Então, para o investidor estrangeiro, tem aqui a sua digamos assim, o seu ambiente de confiança assegurado com esta lei, mas para o Moçambique, esta lei de conteúdo local, ela vai trazer aqui benefícios em cascata, porque estamos a tentar dizer que as empresas, como se referenciou a Sheila, não é, vão passar a ter acesso a mercados, que é também dos grandes desafios que as empresas moçambicanas têm. Depois de acesso ao capital, estruturação de projeto, governance, compliance, acesso a mercados tem sido também um dos grandes nós de estrangulamento. Então, as empresas moçambicanas, o que deve acontecer em Moçambique, temos que flexibilizar os processos de certificação internacional, baixando custos. Esta é outra reforma que temos que apontar. Temos de baixar custos. Por exemplo, se for a reparar custos de acesso ao visto em Moçambique, são $235, é muito dinheiro. Então, nós queremos ver aqui uma iniciativa do Ministério da Economia, até por Sua Excelência Presidente da República, que é turismo, não é? Como Moçambique como um hub turístico. Nós queremos atrair turismo doméstico, mas também estrangeiro. É preciso flexibilizar para taxas quase que gratuitas de acesso ao visto para o nosso país, não é? Visto para turismo, é assim nós podemos ser mais competitivos, não é? Então, é preciso a certificação das nossas empresas, pequenas e médias empresas, as PMEs, sejam também certificadas aqui, o INOC, o ISO, aquele ISO internacional. Nós também temos que adotar um ISO que é consentâneo com o nosso contexto para flexibilizar a certificação dos nossos empresas. Mas isto, nós não podemos só atacar o governo. Permita-me, Sheila, nós também temos que ter responsabilidade. Os nossos empresários também agem de má fé. É uma constatação que nós, é uma reunião com uma das multinacionais, não vou estar aqui trazer o nome, ela disse, olha, eu pessoalmente estive na reunião, diziam,
nós queremos mostrar aqui um acervo em carteira, portanto, de contratos que têm com as nossas pequenas e médias empresas, mas estas depois não trouxeram aquilo que tem a ver com o cumprimento do contrato, não forneceram, nos termos e condições previamente acordados, os bens e serviços que estavam lá. Então, está a dizer que há falta de seriedade por parte do empresariado local? Não são todos, alguns dos empresários. É bom que se diga, é bom que nós tenhamos alguns empresários que têm, por vezes, até ganham alguns concursos, depois não conseguem cumprir de forma integral aquilo que foi previamente acordado. Então, isso também mina a confiança daquele investidor, porque depois vai chamar aqui outra empresa, portanto, estrangeira, que vai, porque o que é que o empresário quer? O empresário quer resultados, não é? Eu, se estou aqui a investir para fornecimento de bem ou de um serviço, eu quero que aquele bem e serviço satisfaça a minha necessidade. Agora, se não satisfaz, eu vou ter que buscar outras alternativas. Então, por aí, é preciso que as nossas pequenas e médias empresas certifiquem-se, mas também tenham um compromisso com governance, tanta seriedade, porque só assim podemos também ter acesso a esses mercados. Agora, a lei de conteúdo local é muito bem-vinda, porque vem também corrigir aqui algumas lacunas e desajustados, que estavam aqui desajustados com aquilo que tem a ver com acesso ao mercado das nossas pequenas e médias empresas. Então, nesse contexto, é muito bem-vinda a lei e digo mais uma vez, a Fundec vai lançar aqui a proposta executiva, como é que nós podemos executar de forma efetiva para beneficiar as pequenas e médias empresas moçambicanas, mas também para clarificar o investidor estrangeiro que não vamos penalizar. Nós não estamos a dizer de que há um caráter de obrigação, de obrigatoriedade para assaltar as iniciativas de investimento estrangeiro. Não é isto. A lei de conteúdo local vem trazer vantagem para ambos os lados. Aliás, até porque quando você tem recurso, não é, interno, custo. Você, quando pega na estrutura de custo, vai reduzir. Por isso é que, durante muito tempo, as empresas americanas investiram na China. Porque na China, depois de um processo de desenvolvimento, portanto, transformaram o capital, transformaram aqui o elevado nível demográfico dele em capital humano, e isso serviu de uma isca para atração para investidores das empresas multinacionais americanas. Passaram a produzir na China. Por quê? Porque a estrutura de custo de produção era mais baixa, porque tinham capital humano para um preço mais baixo, não é? A estrutura de custo, ela também corresponde com aquilo que tem a ver com o conteúdo local, porque nós não precisamos importar. Já imaginou levar um colaborador daqui de Maputo para Cabo Delgado? Significa que nós temos que aqui acautelar a situação de logística, transporte, acomodação, tudo isto. Então, se temos um colaborador local de Cabo Delgado, já não precisamos ter estes custos para a nossa empresa. Então, é preciso ver que é benéfico até para o investidor internacional esta nova lei de conteúdo local. Muito bem, Clésio, nós vamos dar uma pequena pausa à nossa conversa para observarmos o intervalo. Voltaremos em instantes para dar continuidade a essa conversa com o economista sênior da Fundec, que nos fala da visão empresarial desta organização. Até já! Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique, parceiros.
Estamos de volta ao MBC Business para dar continuidade à nossa conversa com Clésio Foia, que nos fala um pouco da Fundação para a Competitividade Empresarial. Falávamos aqui da aprovação do conteúdo, da lei do conteúdo local, e o Clésio nos falava dos benefícios para os empresários nacionais e para investidores estrangeiros. E como é que um cidadão comum poderá se beneficiar desta lei? Bem, o cidadão comum poderá se beneficiar desta lei de diversas formas. Portanto, primeiro, se for um jovem qualificado e está desempregado, é uma soberana potencial oportunidade para poder ter emprego, porque já tem empresas com acesso ao mercado. Quando a empresa tem acesso ao mercado, significa que pode expandir o seu investimento, e quando faz a expansão do seu investimento pode contratar o fator trabalho. Ou seja, abre aqui uma plataforma, uma janela para acesso à oportunidade de trabalho, emprego, não é? Mas também é uma capital oportunidade, o capital potencial oportunidade para os jovens se beneficiar através de serviços públicos, não é? Porque se tens empresas que têm acesso a mercados, não é? Dos grandes projetos, do oil and gas, e atenção que o conteúdo local não é só grandes projetos, não é? Mas estamos aqui a ver nesta dimensão, não é? Aqui, mas não é só grandes projetos, mas se formos a ver dos grandes projetos, e se temos aqui empresas com este tipo de dispositivo de conteúdo local a cederem a essas oportunidades, esses mercados, significa que essas empresas também têm maior capacidade para poder pagar impostos. E quando se paga impostos, não é? Estamos aqui a reforçar a capacidade do Estado de arrecadar, mas também a reforçar a capacidade do Estado de se fazer presente, ou seja, estradas melhoradas, acesso a serviços públicos de educação, saúde, mais qualitativos, portanto, e a segurança. Moçambique ultimamente tem sido fustigado por ondas de insegurança a vários níveis, não é? E se temos aqui esta lei de conteúdo local, nós estamos a dotar aqui as empresas, e essas empresas, por fim, podem pagar impostos, não só os colaboradores dessas empresas podem pagar o imposto sobre rendimento de pessoa singular, o IRPS, não é? E as empresas podem pagar o ISPC, o IRPC, portanto, todas as outras modalidades de impostos que permitam ao Estado expandir a base tributária e poder, portanto, fazer aqui a carteira de investimento público, não é? Para poder melhorar a qualidade dos serviços prestados para a sociedade, não é? Mas também para o cidadão comum, nós estamos a tentar dizer de que podemos ter espaço soberano para poder trazer novas empresas, novos produtos, não é? Porque se nós temos uma economia com a velocidade almejada, significa que temos espaço para inovação, tem espaço para trazer aqui novas iniciativas, seja de investimento, seja empreendedores. Então, o efeito para esta lei de conteúdo local para o cidadão normal, comum, é este, até de terra a terra, é mais comida para cima da mesa, não é? Para toda a gente perceber o que estamos aqui a dizer. Mas para tal, é preciso a implementação. Tenho aqui a informação que vem aqui uma autoridade, portanto, reguladora, se não estiver salvo algum erro do conteúdo local. Esta autoridade deve ter um plano específico, não é? E atuante, e também pode, aqui, salvo alguma publicidade, utilizar aquele instrumento da Fundec, não é? Porque a Fundec traz um dispositivo claro de execução deste mesmo plano, e era bom que essas autoridades, tanto o governo, conforme eu disse, têm-nos acarinhado muito, têm escutado muito aqueles que são os nossos dispositivos de execução, não é? Para a reforma do próprio setor público, uma reforma conducente a bom clima ambiente empresarial, portanto, para melhores dinâmicas do setor privado, não é? Portanto, esses dispositivos executivos devem ser muito bem utilizados da Fundec, porque nós julgamos serem consentâneos com aquilo que são os desafios atuais, não é? E neste contexto é preciso que tenha, porque nós não podemos, Sheila, trazermos apenas leis. Lei é apenas, está ali, é letra, não é? Agora nós temos que trazer a ação, temos que ir para o campo pragmático disto, e é aquilo que a Fundec advoga quando fala aqui de competitividade. A competitividade só é possível ou é resultado daquilo que é a produtividade, e para sermos produtivos não se faz nem caneta e papel, faz-se no campo, no terreno, na ação. Então é isso que nós advogamos, né? Que a própria lei de conteúdo local possa ser um instrumento
aqui, tanto que combina outras simbioses, portanto, nossa proposta de execução desta lei que possa ser bem acolhida e possamos trabalhar em sinergia com todas as forças vivas, todos os atores vivos da sociedade, portanto, e também especificamente do setor empresarial, setor privado, para que possamos ter os resultados aqui almejados, ou aqueles resultados que nós almejamos possam se efetivar, não é? Falou da necessidade de haver ação. Que reformas acha que devem ser implementadas para melhorar o ambiente de negócios em Moçambique? Bem, as reformas já estão aqui a ser implementadas quando falamos sob o ponto de vista daquilo que é a estrutura de lei. Foi muito bem visto. Temos lei de minas, lei de petróleo, lei, portanto, de conteúdo local, lei de setor empresarial do Estado, que essas leis afetam de forma direta a sensibilidade empresarial. Isso são reformas muito bem vistas. Agora, se calhar o que falta é verdade, também são leis muito prematuras, nasceram, digamos assim, permita-me dizer, ontem, não é? Então, e é preciso ter aqui um processo para a sua materialização, não é? Mas quando se começar a materializar a efetivação destas mesmas leis, devem ir sempre para o campo executivo, devem ser reformas que sobretudo, tem aqui o seu mandato de execução, orientado à execução, e colocarmos métricas, porque eu sou apaixonado em reformas, eu sou apaixonado pela métrica, pelos métodos quantitativos, não é? E estes métodos devem trazer aqui algum benchmark. Nós temos que ter aqui contratos, programas sérios para definir até que ponto nós aferimos a implementação e a execução destes dispositivos. Então, essas é que são as reformas, conforme eu disse e digo, a reforma não é feita com caneta e papel, não é? Nem muito menos no escritório de computador. Lá é verdade que é o think tank, ela começa, é o beginning da coisa, é o kick-off, é o começo, mas nós temos depois fazer verter isto para o campo pragmático. Só assim é que nós podemos ter aqui umas reformas efetivas, não é? Mas permita-me também, falando ainda da Fundec, não é? Falamos dos dispositivos, nós também lançamos 2 prémios, tanto o Prémio Jovem Empreendedor, que vamos premiar a melhor iniciativa juvenil, portanto, para os jovens que nos acompanham, fiquem atentos e podem entrar no website da Fundec, não é? Portanto, é só escrever fundec.com no Google, pode chegar lá no site. A partir de então, estão habilitados a poder concorrer, não é? Para os prémios no valor de 1 milhão de meticais para a melhor iniciativa empreendedora. Estamos a dizer que queremos estimular as jovens empreendedores. E não só, as 10 melhores. Temos aqui, por exemplo, um leque de 11 iniciativas. Ganhou uma. E as 10 outras melhores vão estar no nosso website e nós vamos apadrinhar, não vamos financiar de forma direta como o vencedor que vai ter os 1 milhão, mas nós vamos apadrinhar para que tenham aqui, digamos aqui, investidores ou financiador daquelas iniciativas. Eu acho que é uma oportunidade flagrante para os jovens poderem também, tanto aceder a financiamento, que tem sido uma das vozes que muito aqui vem a reclamar, tanto vem a impugnar que não temos acesso ao financiamento, e a Fundec traz isto, não é? E eu aqui insto todos os jovens a aproveitar essa oportunidade, mas também temos aqui a sensibilidade com o quarto poder, não é? Que é o jornalismo. Lançamos também um prémio na qual convido a partir de já a Sheila também, como faz o negócio, portanto o jornalismo empresarial, como MBC Business, não é? A concorrer para este prémio, que pode habilitar-se a ganhar uma viatura 0 km. E não se esqueça, quando ganhar, de me dar uma boleia, não é? Com certeza. Muito bem, Clésio. Moçambique já conta com várias associações empresariais. No ano passado, por exemplo, surgiu a Fundec, mas também outras organizações de destaque. O que é que a Fundec traz de novo que possa diferenciar destas demais organizações? Bem, se calhar a Sheila quer perguntar se a Fundec CTA é a mesma coisa, portanto tem sido essas questões que a gente recebe. Permita-me aproveitar. Sim, primeiro poderia responder esta, depois podemos avançar para a do CTA. Bem, sim, de facto surgiram com alguma felicidade, por mim, na minha opinião muito própria, várias organizações de associativismo empresarial, e se for a ver mesmo nos diplomas que regem o nosso país, o associativismo ele não é limitado ou não é exclusivo de certo grupo, não é só do FOIA.
não é só do Beltrano, Ciltrano e Fulano, não é? Portanto, o associativismo é aberto a todas as forças vivas da sociedade, portanto, em Moçambique. Se a Sheila amanhã identifica uma lacuna, não é? No jornalismo empresarial ou econômico, não é? Aliás, nesta peça que vai fazer para concorrer ao prémio Viatura da Fundec, identifica aqui alguma lacuna. E depois percebe de que esta lacuna é só aqui preenchida com um associativismo, não é? Portanto, como um plural de mentes que possam sentar e possam, essa pluralidade de mentes, possam depois aqui trazer soluções para esse desafio. Por que é que não? A lei não proíbe, não é? Temos aqui temos hoje a Fundação para a Competitividade Empresarial, temos aqui as câmaras de comércio bilaterais, mesmo a Câmara de Comércio de Moçambique, tem também outras câmaras que são bilaterais e hoje também temos a Confederação da Associação das Atividades Econômicas, a CTA, temos aqui a Federação para Desenvolvimento Empresarial, a FADEM. Portanto, eu acho que todas essas digamos, organizações, e também tem aqui a ACIS, portanto, a Associação Comercial de Comércio e Investimento de Serviço, portanto, tem outras da Beira, de Cabo Delgado, todas essas associações são forças vivas, que são vozes, que têm algo a dizer para contribuírem, é por isso que até o hino nacional até parece ser político, mas é uma coisa que disse assim, pedra a pedra construímos um novo dia. Então, cada associação vê aqui, por exemplo, a Fundec. A Fundec é uma fundação. Ninguém paga cota na Fundec, não é? Que fique também um pouco assim esclarecedor, que diferentemente das diversas associações, na Fundec ninguém paga cota, nós temos aqui um patrono, presidente da Fundec, e depois também tem a direção executiva na qual eu faço parte, eu também estou nos processos de execução daquilo que são os nossos projetos, e depois os nossos deliveries, a nossa filantropia, não é? Como Fundec, não é? Mas depois há quem me pergunta, me deparo e não tenho vergonha e sinto-me tanto à vontade para falar disso. Há quem pergunta, mas a Fundec está a substituir a entidade X, Z ou até de Falou forma... da CTA. Eu da gostava de CTA. saber se a Fundec, nós sabemos que a CTA engloba várias grandes associações. Gostava de saber se a Fundec também faz parte da CTA. A Fundec, não, a CTA, ela é uma agremiação que reúne federações, associações empresariais e outro tipo de organizações empresariais, mas não fundações. Nós, pelo aquilo que é o nosso escopo e também aquilo que é nosso objeto social, não somos elegíveis para fazer parte da CTA. Mas nós não temos problemas com a CTA, antes pelo contrário, nós complementamos a CTA. Quem tem métrica? E essas métricas que são feitas pela Fundec são utilizadas pela CTA. Tomam decisões também aqui empresários que estão na CTA. E depois, há muitas pessoas, membros fundadores da Fundec, que estão na CTA. Então, para ver que há uma simbiose, que nós complementamos a CTA. Nós não nos divergimos, nem entramos em antagonia com a CTA. Antes, pelo contrário, nós produzimos instrumentos que a CTA, como qualquer outro empresário, pode estar na CTA, pode não estar, pode estar numa Câmara do Comércio Bilateral, pode estar na Câmara do Comércio de Moçambique, pode tomar decisão com base em evidência empírica, que são aqueles nossos deliveries, que os nossos outputs, as nossas métricas, não é? E também promovemos fóruns de negócios no âmbito daquilo que é a diplomacia econômica. Nós, por exemplo, muito recentemente tivemos aqui o cocktail business to business, não é? Tanto coorganizado com a Fundec, com a Embaixada da França, com os empresários da delegação da Ilha dos Maiotes, não é? Então, fizemos aqui um acervo em carteira de mais de 100 milhões de euros, estava-se ali a discutir. Então, isto é benéfico para Moçambique, não é? Porque estão aqui e ficou-se ali compromissos de investimento em áreas estruturantes, agronegócios, por exemplo, transporte e logística, não é? A pequena indústria. Os empresários da Ilha de Maiotes vieram aqui e demonstraram interesse em investir nessas áreas e também naquilo que tem a ver com recursos minerais, não é? Então, eu acho que isto é benéfico, não é? Não vem a substituir papel nem da CTA, nem da FADEM, nem das câmaras de comércio, nem das associações, nem das federações. Antes, pelo contrário, vem complementar, não é? Muito bem, Clésio. Falou aqui, ou na sua fala, dá para notar uma certa força, muito gás por parte da Fundec. Que problemas do setor privado as outras organizações não terão conseguido até aqui resolver
que a Fundec acredita que possa dar resposta? Bem, nós não identificamos o que é que o vizinho está a fazer, o que não está a fazer. Provavelmente não é esse o papel da Fundec. Nós vemos falhas estruturais, não é? Portanto, de todo o ambiente. É por isso que nós demos aqui delivery até para o governo, não é? Para fazer reformas públicas conducentes ao bom ambiente do setor privado, não é? Mas também notamos falhas do no nosso próprio setor privado, nossos empresários, mas também para por exemplo, aqui os parceiros de cooperação também, não é? Nós também notamos algumas falhas na implementação dos programas dos parceiros de cooperação e desenvolvimento orientados ao setor privado. E nós trouxemos aqui correções naquilo que nós julgamos ser pertinente. É por isso que eu disse, com muito orgulho, essas foram as minhas palavras. Tenho a hora de anunciar, não é? Aqui que nós submetemos aqui a proposta, portanto, o nosso parecer. A proposta não fomos nós quem submeteu, foi Sua Excelência Presidente da República, mas nós demos o nosso parecer da Lei de Minas, não é? E que foi 85% daquilo que nós lá colocamos foi muito bem acolhido e aprovado por unanimidade de todas as bancadas. Então, são essas coisas. Nós não vemos o que é a Sheila, o que é o fulano. Não. Nós vemos aquilo que é um ambiente estrutural, a estrutura. A estrutura é um ambiente complexo, não é formado por vários atores, vários braços. Nós identificamos e trazemos aquilo que é a nossa proposta de solução. Amanhã pode trazer, se quer saber o que é que, por exemplo, vou tomar de exemplo a própria CTA, não é? Se nós queremos identificar falhas da CTA, não. A própria CTA lançou agora um Economic Briefing, não é? Então, e trouxe aqui métricas extremamente irrelevantes que nós da Fundec também tomamos, porque há complementaridade da simbiose, não é? Nós não estamos em antagonia nem com a FADEM, nem com a CTA. A FADEM lançou uma plataforma, It's Mozambique Time. Nós estivemos lá, vimos que aquela plataforma, de facto, tem aqui, digamos, aqui espaço para promover a diplomacia econômica, e são coisas que nós da Fundec também fazemos. Só que nós temos uma visão diferente naquilo que é a atuação. Nós trouxemos fórum de negócio, não é? Nós fazemos o follow-up e hoje, permita-me, Sheila, dizer que fizemos, e pode-se também ver no nosso website, um chamamento de projetos, não é? Nós estamos a chamar todos os empresários que têm projetos, não é? Que querem investir, e nós fizemos aqui um chamamento, não é? Que possam colocar lá os projetos para todos os empresários que querem investir, tem um plano, tem um projeto que pretende investir em setores estruturantes da nossa economia, podem colocar lá na nossa plataforma da Fundec, e depois nós vamos fazer a sinergia para promover, portanto, uma classe empreendedora, empresarial e capaz de transformar a nossa economia e trazer maior competitividade, maior, digamos assim, dinâmica empresarial, mas não acima de tudo, mas também é importante dizer, trazer emprego para a nossa massa juvenil. Também são matérias que são transversal a nós, temos alguma sensibilidade. Olha, 475 mil jovens anuais desempregados, isso de facto pode preocupar a qualquer um. Muito bem, Clésia, nós já estamos praticamente no fim do nosso programa. Eu vou pedir que responda a uma questão, porque nós percebemos que há muitas ideias por parte da Fundec, mas como evitar que não sejam apenas estudos? Como evitar que não sejam apenas recomendações e que se vá realmente à prática e essas ideias tenham algum impacto para o empresariado local, mas também para todos os moçambicanos? Bem, eu acho que não tem como dizer de que sejam apenas estudos, porque são eventos pioneiros aqui em Moçambique. São métricas pioneiras e para aquilo que for... Então é isto que diferencia a Fundec de outras organizações empresariais? Não só isso, pode ser também. Esta é uma das coisas, não é? Tem mais outras coisas que a Fundec faz que os outros não fazem, mas também tem outras coisas que os outros fazem que a Fundec também não faz. Não estamos a querer dizer de que nós estamos à frente por nos destacar por diferencial, não. Tem coisas que a Fundec também não faz, os outros fazem muito bem e nós reconhecemos. É por isso que estou aqui a dizer que temos simbiose, não é? Com todas as outras forças vivas do associativismo empresarial de Moçambique. Mas sim, eu dizia que de facto nós não estamos só a trazer estudos, são eventos pioneiros para o nosso país, não é? E reconhecemos, até agradecemos
aqui para todos aqueles que são os nossos stakeholders, não é? Estamos a falar para o nosso raio, aqui que nós pretendemos atingir. Falamos do setor privado, somos muito bem acarenciados. As instituições financeiras deste país, fomos muito bem acarenciados. Neste business to business que tivemos aqui, firmamos algumas parcerias estruturadas com as instituições financeiras. Os parceiros de cooperação de desenvolvimento, portanto, falo nomeadamente das embaixadas, tem de facto também abraçado a Fundec, tem aqui acarinhado este projeto ambicioso, relevante, estruturante da própria Fundec e também aqui as associações empresariais na qual tem contacto com a Fundec também tem tido, digamos assim, este carinho para este projeto da Fundec e também para o governo da República de Moçambique. Então, tem também este carinho, temos sido muito bem recebidos por todos esses nossos stakeholders e até pela sociedade. Nós vimos com esta coisa dos prémios jovens, empreendedores jovens também identificam-se com a Fundec. Então, vimos também num lançamento de uma iniciativa pelo Ministério da Juventude e Desportos, em quando chamaram a Fundec como parceiro, os jovens gritaram na sala. Então nós sentimos, portanto, essa sensibilidade e sentimos essa transversalidade da Fundec sendo um stakeholder da sociedade moçambicana. Então, eu ia dizer de que nós nos fazemos relevantes porque nós não trazemos e não tem espaço para ser só estudo, né? Porque são coisas que estão em aplicação, não é? Já tem aqui projetos que eu não vou adiantar, porque ainda não é público, mas já de ver métricas da Fundec em documentos aqui de condições de política do país. Porque são coisas que nós, permitam-me aqui falar isto, não é? Já a terminar, só temos pouco tempo, Sim, minuto mesmo só. a terminar. Uma palavra que a mim tocou muito, da nossa saudosa Sua Excelência, doutora Luísa Diogo, dizia o seguinte: nós estamos sempre a ser medidos pelos bancos mundiais, pelos FMIs, pelo fulano, Beltrano, nós em Moçambique, por que é que nós não podemos nos medir? Nós estamos a nos medir pela primeira vez. Então é este pioneirismo que nós estamos aqui a tentar dizer que trouxemos, não é? E não vai aqui terminar só em papéis. E nós mesmo, antes que ninguém nos traga soluções, nós não apenas trouxemos métricas, também trazemos solução. Quando trazemos os prémios jovens empreendedores, estamos a dizer que também estamos a financiar os jovens para também trazerem produtividade e competitividade para a nossa economia. Muito bem, e é desta forma que termina a conversa com Clésio Foia, economista da Fundec. Nós prometemos voltar na próxima terça-feira com mais um tema ligado à economia nacional. Até lá, boa noite.